Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso convidado desta semana é o professor Edmilson Júnior. Ele é professor de Educação Física e tem muito a falar conosco. Mas antes de conversar com ele, eu quero pedir, como sempre, a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho. Só assim o YouTube vai entender que nós somos importantes. E quero também ouvir a palavra do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. O professor Edmilson Júnior, ele é professor de Educação Física com uma particularidade. Ele cuida muito da terceira idade. Vamos conversar com ele. Edmilson Júnior, que prazer ter você aqui conosco. Obrigado por ter atendido o nosso pedido. É uma honra ter você aqui. A honra é minha. É um prazer, pessoal. Uma grande honra estar aqui no canal 70 Mais. Pois é, eu estou vendo a sua ficha aqui, é um libelo, né? Como é que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu me inspiro num grande aluno, que foi um médico que eu trabalhei com ele há muitos anos, e parar de estudar nunca. A gente tem que estudar sempre, se aperfeiçoar cada vez mais. Meu pai era educador também, meu pai era diretor da Faculdade Cândido Mendes, aí na Praça 15. Bacana. E ele dizia que o prazer não ocupa lugar, né? E não ocupa lugar. E tudo que Sabedoria guardada não tem valor, né? Não tem. E tudo que a gente leva da vida é aquilo que a gente conhece, né? Sim. E troca com as pessoas, como a gente está fazendo aqui agora. Pois é. É por isso que eu queria conversar com você. Você é professor de Educação Física, mas é totalmente dedicado à terceira idade, é verdade? Não é totalmente. Pessoas mais novas, quando querem procurar para se cuidar, para chegar numa terceira idade com qualidade de vida, também é bem-vindo. Sim, com certeza. Mas você tem uma especialização sobre o cuidado de pessoa idosa, sobre o envelhecimento ativo, não é isso? Saúde da pessoa idosa e ainda Sim, saúde da família, né? Atualmente eu trabalho também na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Clínica da Família. Sou também pós-graduado em Saúde da Família, aqui no Rio de Janeiro, pela Universidade de Castelo Branco. Eu costumo falar, Luiz, que envelhecer é uma escolha de vida. Com Você certeza, escolhe, com certeza. Você escolhe envelhecer com dor ou envelhecer sem dor. Você escolhe em ser uma pessoa dependente ou ser independente. Seus atos é que vão falar isso tudo no final, né? Pois é, eu tiro por mim. Eu tenho 74 anos e hoje eu piloto uma estação gráfica aqui ultramoderna. Quer dizer, não é nem da minha geração, não é nem do meu estilo de vida, mas eu vivo disso. Então eu preciso conhecer e saber como eu estou trabalhando, não acha? Sim, lógico. Eu costumo muito falar com meus alunos que envelhecer tem que ser com qualidade de vida para você aproveitar a melhor idade. Você vai aposentar todo travado, aposentar cheio de dor, aposentar dependendo de pessoas para sobreviver, tomando uma caixa de remédio todo dia. Isso é ilógico. Vai doer se você não fizer nada e vai doer fazendo. Qual é a melhor escolha? Pois é não doer, né? Não doer, então. Você começa a fazer exercícios que no início vai doer um pouco, e as pessoas têm um pouco de medo dessa dor inicial. Eu vou fazer exercício, vou ficar todo dolorido. Mas se não fizer, vai ficar todo dolorido também. Aí não Então, passa, aí é que a dor não passa mesmo. Exatamente, exatamente. É a escolha que eu falo sempre. Você tem que escolher não sentir dor futuramente, não depender de outras pessoas futuramente. E assim ter saúde, liberdade e autoestima. Pois é. Me conta da sua experiência, me conta das coisas boas que acontecem dentro do seu
o seu conhecimento e dentro do seu trabalho. Como é que você vê as pessoas mudarem de vida, né? Os idosos mudarem de vida? Então, Luiz, eu trabalho muito com idosos hipertensos e diabéticos, idosos obesos e idosos com dor, que é o mais normal. Mas o hipertenso e diabético são pessoas que mais sofrem com a doença silenciosa, porque nem sempre a diabetes e a hipertensão dão um alarme, né? Que é a dor, que é o mal-estar. E quando a pessoa sente isso, ela procura um médico. E quando não sente nada, né? Aí algumas pessoas falam assim, eu não gosto de ir ao médico, quando eu vou ao médico, eu descubro doença. Só que a doença está lá instalada, né? A doença é silenciosa, como Ela a está pressão alta. camuflada, né? Ela está guardada, camuflada. A pressão alta e a diabetes tem muito desses sintomas, e é não ter sintomas. Esse é que é o grande perigo. E a pessoa, como não se cuida, não verifica sua pressão diariamente, não verifica sua glicemia através de um exame de sangue, a pessoa não sabe se ela tem ou não uma doença que a gente chama de doença crônica não transmissível, que é a hipertensão e a diabetes. E como é que trata ela? Com medicação e com atividade física, uma boa alimentação. Mas, poxa, Luiz, eu não gosto de tomar remédio. Tem que então se cuidar. Uma boa alimentação e uma atividade física constante vai ser a sua medicação diária para a vida inteira. Nós chamamos alunos de aluno cigarra e aluno formiga. O aluno formiga trabalha o ano inteiro e o cigarra só aparece no verão. Exatamente. Mas a educação física realmente é importante na vida do idoso, né? Porque se Sim. travar, acabou. Né? E algo mais, não é só travar. E se cair? Você sabia que 70% das internações dos idosos, Luiz, são por causa de quedas? E aí, como o Exatamente. idoso tem pouca massa muscular, esse é um grande problema do envelhecimento. Já ouviu falar sobre sarcopenia? Sarcopenia é a falta de massa muscular no idoso. E aí, Luiz, o grande problema é esse. A musculatura também tem um fator de proteção. Quando o idoso cai e não tem uma boa musculatura, principalmente na coxa, fratura o fêmur. E isso é uma das principais causas de morte no idoso, Luiz. Porque ele fica muito tempo deitado para recuperar. E aí pega pneumonia. Tudo começou com uma simples queda, uma falta de exercício, uma falta de equilíbrio, que poderia estar mudando a vida desse idoso. Pois é, mas acontece o seguinte, o sujeito quando é jovem, ele se sente inoxidável, né? Pode Principalmente o homem. isso, pode tudo, nada pega, tá tudo ótimo, né? E depois vai pagar o preço na terceira idade, concorda? Exatamente. Exatamente. Luiz, por que eu falei principalmente o homem? Nas nossas aulas, 95% são mulheres, 5% homens. E os 5% são aqueles homens que a mulher levou à força para fazer exercício, porque ela já estava percebendo que ele estava ficando travado. E a maioria dos homens, Luiz, eu vou te confessar, coloco para fazer exercício, só que antes de fazer exercício, eu pego ele pelo braço, vamos verificar a pressão? E aí eu descubro um monte, 180 por 111, 170 por 100 de pressão arterial. E eu não estou sentindo nada, professor. É verdade isso? É verdade. E aí a gente leva para o médico na clínica da família, e aí essa pessoa começa a fazer uso de medicação. E descobre que, na realidade, ele era hipertenso e não se cuidava. Pois E aí a é, gente evitou. A gente evitou um AVC, evitou um infarto, com um cuidado inicial de verificar a pressão. pois é, e o cuidado com a alimentação também, né? Com gorduras saturadas, né? É super importante. Muito açúcar, muito sal, né? Você pode ter uma Ferrari, mas colocando uma gasolina batizada, o motor vai parar. Pois é. E eu li aqui no seu release que você é especialista em envelhecimento ativo. O que vem a ser isso exatamente? Então, Luiz,
atualmente e futuramente cada dia mais, estão vindo novas tecnologias. E essas tecnologias estão cada vez mais deixando, infelizmente, o idoso sedentário. Não só o idoso, como a população inteira, também as crianças. O telefone celular, o computador, a televisão, o controle remoto, o telefone sem fio, o iFood. Se eu quiser, eu fico em casa hoje 24 horas, não preciso sair. O mercado entrega as compras aqui. Eu peço minha comida, peço minha bebida. E não preciso me levantar mais para mudar o canal da televisão. Nem para Então, meu pagar, né? maior. Nem para pagar, Nem porque o Pix está aí, compra. você dá ali mesmo, você paga e acabou-se. Não precisa mais enfrentar a famosa fila do banco, né, Luiz? Pois é, meu pai não gostava da prioridade, porque ele dizia assim, não, eu não preciso disso. Ele gostava de ir para a fila do banco e disputar lugar com todo mundo. E eu dizia sempre, pai, isso é um direito adquirido. É um direito seu, você tem que, sabe, você tem que ter esse direito. Não, mas eu não preciso disso. E tinha problema, né? Mas ele gostava de ir ao banco, conversar com o gerente, ver a conta dele. Aí depois ele nunca mais, sabe? Ele não chegou a pegar o Pix. Ele ia As odiar. antigas manias, né? As antigas manias. Eu tinha um aluno que ele falava que não gostava de fila. Aí ele chegava no banco 7 horas da manhã, ficava na porta do banco, a fila atrás dele enorme, mas ele era o primeiro. Aí eu falava para ele, mas você ficou 4, 5 horas na fila. Não, mas eu era o primeiro. Hoje, por exemplo, hoje eu fui fazer um exame de espirometria e o horário era 8 da manhã. Eu cheguei lá às 7h15, achando que estava abafando, já tinham 3 na minha frente. É, costume de acordar cedo dos idosos. Mas por que o idoso tem que ser ativo, Luiz? Nosso metabolismo desacelera com o passar dos anos. E se eu não fizer uma atividade física de pelo menos 10, 15, 20, 30 minutos por dia, cada vez mais eu vou perdendo massa muscular, minha circulação começa a ficar mais difícil, meus órgãos começam a ser menos irrigados, e aí tudo começa. O diabético sofre mais, o hipertenso sofre mais, porque nosso coração é uma bomba, né, Luiz? Qual é o carro que vai chegar primeiro em São Paulo? O carro com motor forte ou motor fraco? Pois é, o motor fraco pode até chegar, mas vai demorar mais, né? Ou pode parar no meio do caminho, né? Esse que é Também, o né? grande problema. Então, a atividade física na saúde, Luiz, no profissional de educação física, foi considerado profissional de saúde para isso, para ajudar o poder público a gastar menos. Por que eu vou gastar com pessoas tendo AVC e infarto, se eu posso gastar com profissionais de educação física, ensinando eles a manterem saudáveis, nutricionista ajudando na alimentação, essa pessoa vai gastar menos e vai onerar menos o hospital público. Perfeitamente. Eu vi também, vou falar sobre uma outra coisa, sobre a performance humana. Você usa o esporte para botar as pessoas para se movimentarem também? Natação e hidroginástica, Luiz, são dois esportes que eu amo e que eu adoro trabalhar com os idosos. É um esporte que não tem impacto, quase zero. O mínimo que tem não afeta as articulações do idoso. A água funciona como uma compressão nos membros inferiores. Igual aquelas meias que usavam antigamente para comprimir as pernas. A água tem esse poder. Então, ela melhora muito a circulação nas pernas. Então, o idoso, além de fazer exercício dentro d'água, que não conseguiria fazer fora, porque são movimentos rápidos dentro d'água, e a todo momento tem a resistência da água, o empuxo, que você, sem querer, você está fazendo um esforço maior, porque está dentro d'água, dentro do meio líquido. Trabalhando a respiração, fortalecendo o pulmão, empurrando o ar pelo nariz dentro d'água. Tem um poder muito bom de fortalecer o pulmão desse idoso, para não sofrer futuramente com pneumonias. Então, trabalha com poder respiratório, cardíaco, circulatório e ósseo. Você fortalece os ossos no exercício físico. E sem impacto, a melhor coisa, ele não corre risco de cair. Então, é um meio maravilhoso para atividade física. Eu amo. Trabalho com isso há mais de 20 anos. Maravilha. E o resultado é 100%, né?
Sim, sim. Todos eles relatam. Minhas dores acabaram, eu não posso mais faltar. Minhas roupas estão ficando mais frouxas, porque eu estou emagrecendo. E aí eles adoram. E além disso, o convívio social com outras pessoas, né? Que é um fator primordial na melhor idade. Conhecer novas pessoas, fazer amizade. A gente não fala nem mais com o vizinho hoje, Luiz. Então, conhecer novas pessoas é fundamental hoje. Por exemplo, até nos condomínios verticais, né? Eu, quando morei no Rio de Exatamente. Janeiro, eu morei na Barra da Tijuca, um prédio de 26 andares, Você conhecer. 246 famílias, eu conhecia 10. Entendeu? Porque o resto não sabia nem quem era, né? Exatamente, exatamente. A gente também, com a violência, Luiz, a gente não tem mais segurança de conhecer novas pessoas em qualquer lugar, né? Então, tá numa academia, tá num grupo de exercício, além de fortalecer, também trabalha a mente, para não deixar cair em depressão e movimentar mesmo o convívio social da pessoa, do indivíduo. Pois é, eu entrevistei outro dia uma também professora de educação física, e ela tem um trabalho lá em Macaé, com as idosas, só com mulheres. E quando ela começou a fazer esse trabalho, ela começou a mexer com vôlei, basquete, sabe? Com os impactos, os trabalhos com as mulheres. E o que aconteceu? Os homens começaram a ir por conta do futebol, por conta dos esportes. Não por conta do exercício para o idoso, mas por conta Sim, dos esportes. Entendeu? Porque ficar fazendo 1, 2, 3, 4 e polichinelo e tal, eles não querem fazer. Mas jogar sim. uma bola, eles querem. Graças a Deus, o ser humano tem uma competitividade imensa, né? Ninguém quer perder. Todo mundo se esforça para ganhar bola de gude. Pois é, nem que seja um feijão, ele vai disputar o feijão. O esporte trabalha muito isso. Além da interação social, o convívio com outras pessoas, o trabalho em equipe, né? E aí você faz amizade e essa vontade de ganhar a todo momento é o que mais estimula o ser humano a estar participando de exercício. Pois é, e a qualidade de vida? A qualidade de vida da população idosa, né? Eu acho que tem que ser muito bem, tem que ser preservada, né? Sim. As políticas públicas cada vez mais estão melhorando porque a nossa população está envelhecendo, né, Luiz? A pirâmide etária está mostrando isso todo dia. Está nascendo menos gente e envelhecendo mais gente. E aí já começaram já a falar na aposentadoria, né, nos recursos para aposentadoria. Já estou começando a aumentar mais o cuidado com relação a isso. Pois Sinal é, que a a qualidade de população, vida está melhorando, né? sim, com certeza, porque com a população mais idosa, o cuidado tem que ser maior. E é como você diz, não pode ficar gastando leito em um hospital, você tem que fazer alguma coisa para sobreviver sozinho, independente, Exato. né? Eu acho que esse é o fator principal da atividade física para o idoso. Independência. Evitar quedas. Existem exercícios em academias de judô, existem vídeos no YouTube que a pessoa pode procurar. A gente tem que, Luiz, eu costumo muito falar com meus alunos isso. Nós somos cara de pau. A gente sabe tudo que tem que fazer, Luiz, mas a gente não faz. Concorda comigo? Concordo. Eu, então, aqui, quando eu entrevisto todo mundo, eu são mais de 100 programas já feitos, eu já soube de coisas maravilhosas, soluções impressionantes, e que realmente eu não tomo nem conhecimento, porque eu realmente não faço. Eu sou o sujeito mais indolente que eu já vi na minha vida. Eu costumo muito falar isso com meus alunos. A gente dá o caminho das pedras. Todo profissional de saúde dá o caminho das pedras para as pessoas. Quem vai andar é ela. E aí, assim, já tivemos assim histórias vivenciadas pela gente na Clínica da Família, por exemplo, após um grupo de alimentação saudável que eu faço junto com a nutricionista do Grupo Emult, que trabalha na Clínica da Família. Após o grupo, nós pegamos a pessoa fora da clínica comendo pastel com caldo de cana. Então, assim, a gente não vai estar na casa de ninguém. A gente não vai estar no dia a dia de ninguém. A pessoa tem que querer. Por isso que eu falei no início que envelhecer bem é uma escolha.
Pois é, com certeza. Eu sou apaixonado pelo pastel com caldo de cana. Mas se é uma coisa, eu não sou hipertenso, eu não sou diabético, eu não tenho triglicerídeo alto, não tenho colesterol alto, não tenho pressão alta, não tenho nada disso, sabe? Mas eu tenho um defeito. Eu fumei durante 50 anos e o meu pulmão acabou. Hoje eu tenho um enfisema pulmonar. E aí eu preciso me cuidar por isso. Mas eu me arrependo profundamente de ter fumado durante meio século. A gente tem grupo de tabagismo também lá, tentando ajudar pessoas a parar de fumar. E esse é o relato de muita gente. Eu quero parar porque eu tenho família, eu amo minha família e quero mudar esse dia a dia aí com eles, estar mais perto, sentir o que eu não sinto, porque a pessoa vai parando de sentir o odor, né? Vai parando de sentir paladar, por causa do efeito da nicotina. Infelizmente ainda existe isso no Brasil. Ainda existe pessoas ainda utilizando cigarro. E eu não gosto nem de falar a palavra cigarro, porque faz muito mal, não só para o fumante, como para o fumante passivo. E, geralmente é o familiar que ele mais ama dentro de casa, que está ali todo dia ao lado recebendo essa fumaça. Principalmente agora com esses ditos cigarros eletrônicos, né, que são cancerígenos terríveis, né? Está comprovado. Está comprovado já que quem usa está a um passo de ter câncer, porque um cigarro chamado vapor, ele tem mais nicotina do que 100 cigarros. Pois é, Esse que é o problema. é muito difícil. E virou moda, né? Principalmente nos grandes centros aí, né? Infelizmente, Luiz, a juventude está muito em busca de um prazer espontâneo, um prazer rápido, sabe? Ninguém está pensando daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Eu quero agora porque eu preciso de agora desse fazer, porque meus amigos fazem. E daqui a 10 anos, né? Daqui a 20 anos. Qual é o resultado disso? Mas é aquilo que eu te falei do início. Envelhecer bem é uma escolha. Pois é, Tudo parte continua sendo esse slogan, né? Você tem que saber o que você quer, né? Sim. E tomar atitude, né, Luiz? Hein? E tomar atitude. Porque a pessoa às vezes sabe o que fazer, mas não faz. Pois é. Uhum. E o poder público? O poder público contribui para a melhoria de vida do idoso ainda hoje? Contribui sim, Luiz. Tem muitos grupos, principalmente no Rio de Janeiro. Existe o programa Academia Carioca, que eu faço parte. São mais de 100 profissionais de educação física trabalhando nesse trabalho preventivo, ajudando a equipe de saúde da família. E falando em saúde da família, eu lembrei que você entrevistou o Dr. Frederico. E ele Sim. falou sobre a Miscoab. Pois é, maravilhoso, um projeto impressionante. Eu fiquei muito impressionado com ele. Porque ele é um abnegado, né? Ele é uma pessoa fantástica. E a entrevista foi um sucesso, maravilhoso. O homem é sensacional. Ele tem um coração enorme. Aprendi muito com ele também. Ele foi meu gerente há muitos anos atrás. E eu, até hoje, levo essa experiência do Miscoab para as clínicas que eu trabalho. Eu trabalhava Você faz o mesmo projeto? Faço, continuo fazendo. Eu trabalhei numa casa de festas, uma atividade física, e a dona dessa casa de festa me deu até um tapete vermelho, de 10 metros de comprimento. Para ser E eu levo ele... Para ser passarela. Para ser passarela. Eu levo esse tapete para todas as clínicas que eu vou. Como eu estou há 15 anos trabalhando na prefeitura, eu levo esse tapete para várias clínicas que eu trabalho, fazendo trabalho com elas, principalmente no Dia do Idoso, que é o dia 1º de outubro, Dia das Mães, Dia dos Pais, faço um trabalho de desfile dentro da clínica da família. E é prazeroso ver, Luiz, porque a gente movimenta toda a comunidade, como o Frederico falou. A gente movimenta para maquiagem, movimenta para fazer cabelo. E aí, após o desfile, ela não quer ir para casa, Luiz. A vaidade, né? Mexe na vaidade. Eu vou para o shopping, eu estou tão bonito que eu vou para o shopping. É importante. Não, e eu acho que um projeto desse nível,
ele promove a inclusão do idoso, né? Na Sim, sociedade, a sim. inclusão plena, né? E no momento em que ele entra na pista, ou a idosa, no caso, que entra na pista e que é aplaudida, o ego levanta, né? E aí ele quer ficar melhor, ele quer aparecer melhor, não é isso? Sim, sim. É um incentivo para cada dia mais ela estar melhor, né? Para ela escolher o envelhecimento saudável. Eu não quero envelhecer dependente, Luiz. E essa é a minha escolha. Eu vou fazer exercício para não ficar dependente futuramente. É o que as pessoas têm que entender. Se 70% da causa de acidente no idoso é a queda, eu vou procurar ter mais equilíbrio, vou procurar ter mais força na perna. Se as pessoas perto de mim fumam, eu vou procurar trabalhar mais meu pulmão para ficar mais forte, me afastar um pouquinho dessas pessoas e procurar saúde para mim também. Isso é uma escolha. Se as pessoas reclamam o dia inteiro ao seu lado, procure ficar perto de pessoas que não reclamam. É a escolha que eu faço com minha vida. E a vida tem que ser assim. É, porque se vier com história triste, já piora a situação de quem está ouvindo, né? Nada melhor do que um depressivo ficar perto de outro depressivo, né? Não tem jeito. A gente tem que escolher viver bem, Luiz. Se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da sua doença. Se você tiver uma doença pré-estabelecida, cuide dela. Enfrente ela de frente, né? É o que Não eu vou ficar faço. fingindo que não existe. É o que eu faço. É o que eu faço. Foi a escolha que você tomou. E é muito bem. Se eu tenho uma doença, eu tenho que encarar ela de frente e tratar. É o que eu vou, e eu vou vencer, porque as minhas atitudes, o meu corpo produz muita medicação, Luiz. Se eu cair em depressão, eu vou cair em muita doença produzida pelo meu corpo mesmo. E foi a minha escolha. Se eu quis ficar em casa deprimido, trancado, meu corpo vai liberar as citocinas inflamatórias. Se eu escolher me movimentar, o meu corpo vai escolher. Meu corpo não vai ter dor, meu sangue vai circular melhor, minha pressão vai se estabilizar, meu açúcar vai cair, porque o meu músculo está consumindo o açúcar. É necessário se movimentar, Luiz. Pois é, para falar em se movimentar, esses equipamentos que as prefeituras colocam nas praças, funcionam ou é só Funciona, eleitoreiro? funciona. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma proposta, porque tem os aparelhos aqui no Rio de Janeiro na clínica da família, Luiz. E a gente trabalha com esses aparelhos, ensinando os alunos a estarem utilizando eles, qual é a forma correta. E a praça perto da sua casa, geralmente tem um aparelho desse. Então ele pode no sábado, no domingo, no dia que não tem aula, ir para a praça e realizar os exercícios que ele já sabe fazer. Além disso, tem na clínica da família dança, caminhada, vários esportes e exercícios que ele pode estar fazendo também, Pois é, além dos aparelhos. aqui você sabe que eu gero esse programa de Macapá, né? Eu moro aqui há 15 anos. E aqui existe um centro, que é um centro geriátrico, com geriatras, com fisioterapia, com psicólogos, com tudo, só para atender a terceira idade. E inclusive, tem uma van que vem buscar em casa. Vem buscar em casa, traça a rota, é aqui na zona norte da cidade. A zona norte da cidade aqui é maior do que a zona sul. Então, aqui na zona norte, a incidência de idoso é muito grande. E aí, essa van passa, pega todo mundo e leva para lá. Eu acho um trabalho perfeito, eu acho que o trabalho que a prefeitura faz é um trabalho belíssimo, né? É aquilo que eu falei de políticas públicas, Luiz. Se as prefeituras entenderem que o trabalho preventivo é muito mais barato que remediar uma internação, a atividade física vai ser imposta para todas as pessoas. Não é só com mais de 60, né, Luiz? Para todas as pessoas conscientes que querem mudar o estilo Com de vida. certeza. Eu acho que em qualquer momento da vida pode mudar, né? Você pode mudar. Sim, Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro, né? exatamente, exatamente. E quanto mais cedo, melhor. Com certeza. É a trajetória de vida, né, de cada cidadão, né? Tem que ser preservada. E tem que ser criada uma trajetória de vida, sabe? E tem que ser ajudada
pessoas como você, que dão um caminho para que a gente possa seguir por mais alguns anos com qualidade de vida. E a tecnologia, se não for bem usada, principalmente com as crianças que estão entrando numa onda de muito sedentarismo. Eu tenho muitos idosos mais ativos que crianças e adolescentes, Luiz. Hoje em dia, eu percebo isso. Eu conheço também. Eu tenho muita criança aqui que acorda com o celular, dorme com o celular e não se move. Sabe? Eu sou do tempo da gente jogar bola de gude, soltar pipa, subir em telhado, sabe? Comer goiaba no pé. Eu não vejo mais ninguém fazer nada disso. Não sei se você viu essa reportagem, Luiz. Um professor de educação física foi demitido porque botou as crianças para correr 10 voltas na quadra. Essa estupidez de quem demitiu, né? Que horror. O professor puniu elas porque elas não fizeram o dever de casa. Ele falou que a punição seria correr 10 voltas em volta da quadra. E aí a criança foi para o pai e para a mãe chorando porque ele estava exausto. Só que na minha época, Luiz, 10 voltas na quadra era aquecimento. Era brincadeira, a gente fazia E era com brincando. sol na cabeça, não era quadra coberta. Exatamente. Eu estudava no Colégio Pedro II, lá do Engenho Novo, e lá era uma quadra horrorosa, porque era um calor desgraçado e a gente tinha que fazer educação física ali mesmo, e não tinha jeito. Tinha que fazer e acabou-se. Depois vai para o chuveiro e volta para a aula. Eu vejo que é uma cultura hoje, Luiz, que quem está cobrando o correto está sendo punido. Exatamente. Aí não dá futuro para a criança, né? A mudança de valor está imensa, está uma coisa desesperadora. A gente tem que mudar isso também, principalmente na escola, na vida infantil, né? Educação infantil, então. Mas eu acho que a família é muito importante. E eu acho que a família, ela não está educando, ela está transferindo a educação para a escola. A escola tem que ensinar, não tem que educar. Quem tem que educar é pai e mãe. Você tocou num ponto, Luiz, que eu falo sempre. Se você, pai e mãe, tem dificuldade em educar seu filho, imagina o professor com 40 dentro de uma sala, Luiz. É impossível, é impossível. E os pais estão delegando aos professores que eduquem seus filhos. Lógico que não são todos. Não vou generalizar. Mas acontece muito. E só quem é professor sabe. Está vivendo isso dentro de sala de aula. Pois e pior, não pode corrigi-los. Pois é, a correção é difícil, não pode ter não, porque senão está arriscado você sofrer uma sanção, como esse professor que você falou sofreu. Você sabe que aqui no Rio, Luiz, as escolas estão proibindo celular na sala de aula? Já soube. Por lei? Então, muitos amigos professores e diretores estão relatando que estão absurdamente recebendo reclamações de pais e avós. Por quê? Porque você pegou o telefone do filho e o filho está reclamando com o pai e com o avô e pegaram o telefone dele durante a aula. É o sinal dos tempos, né? Antigamente, eu me lembro que a minha primeira vara de família era uma vara de marmelo. Eu fazia alguma coisa errada, levava logo a vara de marmelo na canela. Aquela que não quebrava, né? Exatamente, ela enverga, mas não quebra. Sei bem com essa vara. Quer dizer que você, com a sua trajetória de vida, você deve ter atendido já milhares de pessoas, né? Você tem algum caso que você possa destacar, alguns casos interessantes que você possa destacar dentro da sua trajetória? Por que costumo falar que envelhecer bem é uma escolha? Por casos assim, que ficam na memória a vida inteira. Eu já tive alunas que me falaram que ficam o final de semana inteiro olhando para o teto, porque não tem televisão, esperando chegar segunda-feira para encontrar as amigas. E aí é o melhor momento da vida dela quando encontra as amigas na academia, faz exercício, conversa, bate papo. Já tive alunas que davam palestras e uma delas, com 82 anos, faleceu em Curitiba no campeonato de xadrez.
por escolha. Inteligência, né? Que inteligência, né? Muito. Já tive alunas que, em vez de ficar em casa chorando como essa outra, ela ia para a beira da praia, colocava pulsar na água e quando saía às 5 horas da tarde, ela vendia os ciris que ela pegava, ganhava 15 a 20 reais. Todo dia começou a fazer isso. Aí ela me falou, professor, eu venho aqui para a praia, fico olhando o mar, pensando na vida, pego meu siri e ainda ganho dinheiro. Que, Ela poderia estar em casa chorando. que bacana, né? Ela decidiu que a vida dela pode ser melhor de acordo com as atitudes dela. É isso que eu quero passar para todo mundo. A sua saúde e o seu envelhecimento depende das suas escolhas. Não espere que os outros façam por você. Se nós não fizermos por nós, não vai ter ninguém para fazer. Né? A gente pode ter o apoio de pessoas como você, de abnegados e tal, mas tudo tem que partir de dentro de nós. Né? Sim, a gente, com aquilo que eu falei da cara de pau, a gente coloca muitas pedras no caminho, Luiz. Às vezes eu faço uma atividade nova que nunca fizeram. Eu não vou conseguir fazer isso aí, não. Vamos tentar? Eu pego na mão, a pessoa tenta e consegue. Eu consegui. Dá uma chance para você. Tenta algo novo. Entra numa academia hoje ou amanhã e faz um exercício. Eu escuto muito isso, Luiz. Eu não vou entrar na academia que eu vou ficar igual aqueles caras todos fortões, igual aquelas mulheres todas saradas. Pelo amor de Deus, essa pessoa malha 4 horas por dia, toma uma série de medicações, de proteínas específicas para aquilo. E Quando você acaba entra numa vivendo academia, menos, né? Porque desgasta o corpo inteiro também, né? quando você entra numa academia, o profissional de educação física ele vai te passar a série que você pode fazer para você ter qualidade de vida. O ideal não é ficar grande, forte, musculoso. É ficar independente, é ter liberdade, é ter autoestima. Esse é o trabalho do profissional de educação física com pessoas 70 a mais, 60 a mais, 80 a mais. Eu tenho uma aluna de 91 que faz agachamento, faz caminhada, faz atividade funcional. Depende de você. Que maravilha. Meu prezado Edmilson Marques de Lima Júnior, muito obrigado por você ter atendido ao nosso pedido. Foi uma honra ter você aqui conosco. E eu queria agora deixar a câmera aberta para você dizer o que você quiser. Luiz, eu sou um profissional de educação física que estou apaixonado por ajudar pessoas idosas a viver com mais saúde, sabe? Eu queria deixar um recado para todo mundo que está ouvindo a gente agora, é que movimente-se. Seu corpo produz muita medicação, boa para você, a partir do movimento. Não tem meia hora para caminhar no dia, que se você parar para pensar, é impossível não ter meia hora por dia. Eu facilito mais ainda para os meus alunos. Caminhe, então, 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço e 10 minutos à noite. Isso vai dar 30 minutos por dia. Aí eu tenho bicicleta, pedala. Na minha casa tem escada, sobe escada. 30 minutos por dia. Algumas alunas minhas, Luiz, o médico tirou a medicação de pressão, porque ela estava ficando com a pressão de 90 por 50. Porque o exercício, ele potencializa as medicações. Então, quando chega nessa fase, o médico retira a medicação e avisa ao paciente, seu remédio agora é alimentação saudável e exercício. E a pressão dela hoje está 12 por 8, que é o 120 por 80, só fazendo atividade física e ele se alimentando corretamente. Bebendo bastante água, principalmente o idoso, Luiz. A gente desidrata muito rápido a partir dos 50 anos. E poucas pessoas percebem a desidratação. Alguns casos até de demência, na realidade não eram demência, eram desidratação. Então, você idoso, tem a sua garrafinha, é a técnica que eu dou para os meus alunos. Pega qualquer garrafinha, coloca na geladeira com o seu nome. E só você bebe nessa água, essa garrafa. E aí, todo dia, no final do dia, essa garrafa tem que estar vazia. Isso vai te fazer entender o quanto de água você bebeu
no final do dia. Porque se a gente ficar de copinho em copinho, no final do dia a gente não sabe mais quantos copinhos bebeu. Será que foram 2, 3 copinhos? E a garrafa de água estando vazia no final do dia, opa, hoje eu bebi minha meta. Pô, mas tá frio, eu detesto água. Coloca uns pingos, umas gotas de limão, umas gotas de laranja e faz a famosa água saborizada. É uma técnica que a gente dá para quem não gosta de beber água. Infelizmente existe isso, Luiz. A pessoa não gosta de beber água. Minha mãe não gostava. Minha mãe não gostava de beber água. Pois é. E aí eu falo para eles, quem só faz o que gosta é criança. A gente paga boleto, né, Luiz? Pois é. A gente não está mais na idade de fazer só o que gosta. A gente tem que fazer o que é necessário, principalmente preventivamente. Movimente-se, beba água, se alimente corretamente. Seu corpo muda e eu vejo isso diariamente. Bom, agora me diga como é que as pessoas podem encontrar você, as suas redes sociais, para que a gente possa aumentar esse contato com você. Por favor. Sim, eu tenho 2 Instagrams. Um é emagrecendo, _, hidroginástica. E tem o meu pessoal que é prof, PROF, Edmilson Júnior, tudo minúsculo. Você vai me encontrar lá, minhas atividades, meus passeios, que é uma coisa também super interessante. Hoje eu estive com os alunos na Feira de São Cristóvão. Dançamos muito forró, comemos muita comida nordestina. Valeu muito a pena. Todo mundo chegou em casa sorrindo, alegre. Esqueceram todos os problemas que vivem no dia a dia. Eu conheci a Feira de São Cristóvão quando ela era fora do pavilhão. Então, hoje é no pavilhão. Hoje é dentro tá do bonito. pavilhão e é o centro de como é que é? Centro Tradições nordestinas. nordestino, né? É. Centro de Tradições Nordestinas, exatamente. Perfeito. Meu amigo, mais uma vez eu quero lhe agradecer por você ter participado conosco aqui, ter deixado essa aula brilhante sobre qualquer assunto, sobre tudo que você entende de pessoa idosa. Muito obrigado por tudo. E eu quero deixar também livre, porque se você quiser falar sobre algum determinado assunto, entre em contato que a gente faz outra entrevista. Se você achar que deve falar sobre mais dados, mais, sabe, sobre estatísticas, sobre isso tudo, sabe, valor de medicamentos e tal, enfim, outra coisa qualquer que você queira dentro da sua área, por favor, é só entrar em contato conosco, que o nosso programa precisa de notícia, o nosso programa precisa de instrução. E na parte de vocês. Deixa eu fazer, Luiz, um último pedido. Coloque aí nos comentários de onde você é. Quero saber quem está ouvindo a gente. E se você achou a matéria interessante, envia para alguém da sua família ou do seu convívio social. E vai fazer bem. Ajuda a gente também. Com certeza. Muito obrigado. Olha, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E até uma próxima vez, se Deus quiser, meu amigo. Obrigado. Movimentem-se. É muita vontade, né? Muita vontade e muito conhecimento. Muito obrigado, professor. E até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.